Olá, você vai ver nessa edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza sessões por videoconferência. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está trabalhando, respeitando e incentivando as medidas preventivas no combate ao coronavírus. O TCE tem realizado sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal Pleno e das câmaras julgadoras. As sessões agora são por videoconferência, em caráter excepcional e temporário. A medida considera a necessidade de manter a prestação dos serviços essenciais de controle externo durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Os pedidos de medidas cautelares constantes em processos de representações e apreciados na segunda sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada por meio de videoconferência, envolvem as prefeituras de Juruena, Lucas do Rio Verde, Sinop, Pontes e Lacerda e Água Boa, e a Controladoria Geral do Estado. Na primeira delas, de relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, foram constatadas irregularidades no pregão presencial número 14 de 2020, realizado pela Prefeitura de Juruena, licitação que tinha como objeto o registro de preços para contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de softwares de gestão pública pelo período de 12 meses. O relator apontou que, entre as irregularidades, estava a exigência de comprovação dos licitantes da retirada do edital por meio do envio de recibo à comissão de licitação, violando a legislação. E mais. No mesmo sentido, a previsão de avaliação prévia do sistema das licitantes, antes mesmo da fase de lances, como condição para a participação do pregão e excessiva e restritiva, novamente contrariando a Lei Geral de Licitações. Por isso, o relator votou pela suspensão do referido pregão por meio da homologação dessa medida cautelar. Mesmo posicionamento adotado pelo conselheiro Isaías Lopes da Cunha, quando da análise da cautelar ligada à Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no que tange à seleção da Associação de Gestão e Programas, o CIP-AGAP, no concurso de projetos número 1 de 2020, aberto para contratação de 161 profissionais para desempenhar atribuições relativas a cargos públicos na Secretaria Municipal de Saúde. Entre as irregularidades, o conselheiro relatou que há fortes indícios de fraude à licitação, burla à obrigatoriedade de concurso público e terceirização indevida, previsão ilegal de reembolso de custos operacionais à OCIP, entre outros. Em relação a Perículo e Mora, verifiquei o concurso de projetos 1 de 2020, foi homologado e adjudicado em favor da Associação de Gestão e Programas, em 6/3 de 2020, no valor superior a 13 milhões, havendo risco iminente de transferência de recursos públicos e, consequentemente, pagamento de despesas ilegais, ilegítima e antieconômica, sobre a rúbrica de taxas de administração, decorrente de um procedimento eivado de vícios. O relator acolheu a sugestão feita pelo conselheiro Ronaldo Ribeiro para que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde realize processo seletivo simplificado para a contratação dos 161 profissionais, até então terceirizados, no prazo de até 60 dias. E em razão da gravidade das irregularidades, seguindo sugestão do Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, e reforçada pelo presidente do TCE, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, o relator votou pelo envio de cópias desse processo à Delegacia Fazendária e ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, para a adoção das providências que esses órgãos julgarem cabíveis. Já no processo envolvendo a Prefeitura de Sinop, foi determinada a suspensão do pregão presencial número 63 de 2019 e de qualquer novos atos dele resultantes,
até a decisão do mérito do processo de representação interna. Segundo o conselheiro relator Luiz Carlos Pereira, no pregão promovido para aquisição e instalação de módulos escolares para atender a rede pública municipal, foram detectadas irregularidades, como deficiência dos projetos básicos e ou executivos na contratação de obras ou serviços, sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas, entre outros. Notei a presença da plausibilidade jurídica da tese formulada, uma vez que o procedimento licitatório do pregão 63 de 2019 prosseguiu com o termo de referência deficiente, que transferiu à empresa contratada o dever de elaborar o projeto e a planilha orçamentária, bem como o cronograma de execução de serviço. O conselheiro Moisés Maciel também votou pela suspensão de um pregão. Nesse caso, o de número 75 de 2019, realizado pela Prefeitura de Água Boa. Nesse processo, segundo o conselheiro relator, ficou evidenciada a afronta do Executivo de Água Boa aos princípios da isonomia, impessoalidade, publicidade e ampla competitividade, quando foi utilizada a licitação do tipo pregão presencial para a contratação de bens e serviços de tecnologia da informação, quando o correto seria a escolha do pregão eletrônico. As informações prestadas sobre os fatos representados tornou mais crível a provável ocorrência das alegadas ilegalidades no pregão presencial 075/2019 da Prefeitura Municipal de Água Boa e o perigo de dano ou risco a bem jurídico de interesse público, acaso não viesse ser concedida a cautelar pleiteada. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, eu voto no sentido de que o julgamento singular 168/2020 seja, portanto, homologado pelo egrégio Tribunal Pleno, a fim de conferir eficácia plena à medida cautelatória deferida monocraticamente para suspender o pregão presencial 075/2019 da Prefeitura de Água Boa e também a aplicação de multa de 50 OPEPs-MT por cada dia de descumprimento da determinação cautelar. Os dois processos restantes trataram dos votos emitidos pelo conselheiro João Batista Camargo. Em um deles, foi determinada a suspensão do pregão 5 de 2020, realizado pela Prefeitura de Pontes e Lacerda para a aquisição de cartuchos. Entre os achados estão a não disponibilização de ferramentas aos possíveis interessados pelo certame para obter informações e esclarecimentos relativos à licitação, restrição de acesso ao pregão e realização de processo licitatório com preços comprovadamente superiores aos de mercado, ou seja, com sobrepreço. Conforme a fundamentação exposta na íntegra do voto, em princípio entendi que havia indícios de descumprimento da legislação que rege os processos licitatórios pelos entendimentos exarados por essa Corte de Contas, o que define a presença da fumaça do bom direito, fundos boniores. Quanto ao requisito do perito in mora, observei que ele também se fez presente, pois a não concessão da cautelar poderia culminar em dano grave e de difícil reparação à Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, em decorrência da possível contratação de serviços derivada de uma licitação que restringiu a competitividade entre os interessados e que seria potencialmente lesiva ao patrimônio municipal. Assim, entendi que os requisitos da continuidade dos atos decorrentes do certame se apresentaram mais relevantes que as contratações, uma vez que o pregão, em sede de cognição sumária, demonstrou vícios e ilegalidades que podem ensejar prejuízo à administração pública e consequente dano ao erário. Já no processo ligado à Controladoria Geral do Estado, o voto revisor apresentado anteriormente pelo conselheiro foi seguido pela maioria do plenário, após amplo debate entre os membros do colegiado. No documento, a medida cautelar foi homologada parcialmente, determinando a redução da remessa de pareceres de controle interno sobre os processos de benefícios previdenciários para o percentual mínimo de 30% em cada mês, relativamente ao terceiro quadrimestre de 2019 e aos primeiro e segundo quadrimestres de 2020. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui.
Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!